Ah, eu amo ter empatia. Já pensou ganhar dinheiro para ter empatia? Puxa, que coisa legal, né? Então, eu vou trabalhar com isso aí. E quando você começa a conversar com a pessoa, começa a saber os objetivos de vida dela, o que ela fez, onde ela quer ir, parece que ela não sabe muito bem o que ela quer. Então, e assim, eu me identifico com isso porque eu já tive pelo menos 3 crises existenciais na minha vida que eu já queria largar tudo e fazer outra coisa totalmente diferente. Então, é algo que todos nós nos identificamos. Todo mundo vive isso. Todo mundo tem um pouquinho também de síndrome do impostor. Todo mundo vive algo que a gente chega para se questionar. Mas eu quis trazer uma apresentação super simples de 4 slides hoje para exatamente fazer uma provocação para cada um de vocês e que vocês consigam refletir exatamente o que você chamaria de roteiro da sua carreira. Quando a gente vai falar de UX Research, a gente não tem que fazer um roteiro da pesquisa dos nossos testes e a gente vai investigar isso. Vocês já pensaram em aplicar isso na própria vida de vocês? Né? Como que você faria a sua carreira com o roteiro? Como que você criaria o roteiro da sua carreira? E o que me inspirou a fazer isso foi que, tem um monte de porcaria no Facebook, né? Desses posts aleatórios que aparecem na sua timeline era, se você pudesse mandar um recado de 5 palavras para você mesmo com 15 anos de idade, qual recado seria? Né? E, bom, não sei a idade de vocês, mas é muito interessante porque isso parece até uma coisa meio nostálgica, né? Puxa, eu preciso mandar uma mensagem para eu do passado, eu não posso, de repente, mandar para mim de ontem mesmo, eu com essa idade, que oportunidades eu estou perdendo de fazer, né? Toda vez que eu procrastino algo ou deixo de fazer algo que eu poderia fazer para mim mesmo, para o meu bem, assim, trabalhar para mim mesmo, ou naquilo que eu consideraria uma carreira legal. Então, eu trouxe, primeiro, uma visão do que eu entendo, né, e principalmente nessa pauta do Exco a gente trabalha, que é esse profissional de UX Design. Daí os outros palestrantes podem até discordar, podem complementar, podem dizer, o Luiz falou bobagem, não tem problema nenhum, tá? Mas é uma visão singular de o que eu acredito que tem de atributos para quando a gente pensa em um profissional de UX. Eu quero trabalhar com UX. Legal. Então, esses são os atributos que eu acho que você tem que ter como profissional. Primeiro seria o humano ao centro em tudo que a gente faz. Então, eu não vou romantizar dizendo a gente tem que ter empatia, mas no final é isso mesmo. Enxergar aos olhos do outro. E como isso é muito difícil para a gente até um tanto desumanizado nesse processo de polarização política que a gente vive, a gente tem que fazer um esforço, uma atividade constante de se cobrar em como que a realidade que o outro vive, né? Colocar o sapatinho do outro. Fazer o design com isso ao centro, com esse processo da vida do outro ao centro. Daí decorrem alguns canvas que a gente conhece muito bem dentro de X, como jornada, mapeamento de jornada, entre outras coisas. Mas que faz muito sentido dentro do processo de design, dentro do processo de desconstrução, de entender os fenômenos humanos, para poder, e aí tentar eliminar subjetividades para poder construir algo objetivo. Por isso que a gente tem validação e métricas, então é muito importante você poder enumerar as coisas, principalmente para você não investigar, conversar com pessoas, né? E entender assim, você fica feliz, você tem medo aqui, e de repente isso virar um post-it com um número, né? De 1 a 7 disse que fica feliz 5. O que é isso? Não sei, né? Mas, assim, a gente pode, de repente, transpor nossas dificuldades em falar sobre emoções humanas. E quando a gente faz também uma reflexão, um autoamadurecimento em processo de metrificar coisas humanas, né? Sem necessariamente se tornar subjetivo. Design Thinking e o pensar design, exatamente o que a gente brincou agora de estou construindo um desígnio, uma função, após desconstruir esses elementos, esses fenômenos, para construir algo objetivo, e algo objetivo que faça sentido para a vida das pessoas. Que o design seja de dentro para fora. É muito interessante porque esse desenho aqui você pode ver em outros lugares, e em alguns lugares ele fala de design de fora para dentro. E aí, na verdade, são duas vertentes diferentes. Quando as pessoas dizem que o design tem que ser de fora para dentro, elas estão dizendo assim, a gente tem que olhar para o mundo. A gente não pode ficar no nosso casulo, a gente tem que olhar para fora e trazer os entendimentos, né, do que a gente entende como sendo um fenômeno humano para fazer o nosso processo de design. Isso aqui é um pouquinho diferente. Isso aqui eu estou falando de um processo dentro de uma empresa. Tá? Que o design, ele necessariamente nasce exatamente dessa inteligência que a gente constrói, dessa investigação que a gente faz. E isso nunca cai no nosso colo, nunca cai pronto. E as pessoas, quando elas vêm reclamar as coisas para a gente, elas vêm reclamar de dores, elas reclamam de sintomas. Não são necessariamente dores. Né? Quem estudar bem o Don Norman vai entender isso. Então,
muitas vezes vem os sintomas, a gente tem que fazer aquele exercício dos porquê, sabe? Por quê? Para tentar entender o que realmente está por trás daquilo. E, no fundo, tornar isso uma cultura. Que, como eu vivo dentro de uma empresa global, é muito difícil, tem áreas que serão impossíveis de modificar, mas que a gente pode tentar trabalhar o máximo possível, que seria viver esse elemento de UX que é ser centrado nas pessoas e se apaixonar pelos problemas, né, do humanos. Então, isso, se você conseguir destrinchar isso nesse pacotinho de 6 elementos e transformar isso numa rotina, né, que você vai investigar, que você vai estudar bastante. Cada um desses elementos, você consegue atuar como X em qualquer empresa. Né? Aí eu não vou nem entrar se é júnior, se é pleno, se é sênior, mas você vai ser demandado nisso aqui. O que pode diferenciar é como você é demandado. Né? Que se for sênior, você vai ser demandado um pouquinho mais que o júnior. Mas você pode estar a par de cada um desses elementos e onde você deveria mirar. Tem 2 slides agora que eu trouxe, que eu apresentei no evento, que foi de uma apresentação do Jason Mesutti no ILA, do ano passado, que é exatamente sobre essa visão de como você se organiza como profissional das suas skills, né? Que é esse famoso T. Basicamente, o que ele está dizendo é o seguinte, a haste horizontal do T, que fica em cima, são as áreas que você tem algum conhecimento, qualquer que seja. E a vertical, que nesse caso aí do gráfico é a interação, seria o seu core, né? Em inglês, core seria a sua principal skill, a sua hard skill, aquilo que você é especialista, aquilo que você entende. Então, o que a gente tem muito no mercado de UX hoje? Pessoas que cursaram outros cursos estão migrando. Então, tem casos de pessoas que dizem, Luiz, eu trabalhei com pesquisa durante 20 anos e a pesquisa de mercado, agora eu quero entrar em UX Research. Legal, sua vertical seria pesquisa de mercado. Daí você vai aprendendo o UX Research, ela vai virar um elemento desse horizontal. Eu sou um designer generalista. Eu tenho uma especialidade específica, mas eu me considero um designer generalista, então eu trabalho para entender o máximo, fazer esse T horizontal ser bastante alongado, que eu consiga ter práticas que agreguem a minha especialidade, mas que eu não simplesmente morra nela. E tem pessoas que decidem ser especialistas, né, que dedicam-se a aprofundar numa vertical, para serem uma referência daquele assunto. Então, assim, você tem formas diferentes de trabalhar e formas diferentes de fazer isso aqui, tá? Então, tem esses 6 aqui, mas por que eu queria trazer isso? Para que você, de repente, não se compare com um colega ao lado, principalmente porque a gente tem muito migrante, tá? Então, por exemplo, eu tenho um modelo de carreira, que foi o que eu tracei aqui. Eu não acho que você deveria se espelhar no meu modelo de carreira. Nós temos outros palestrantes aqui que são referências. Tem a Diana, tem o Rodrigo. Cada um deles tem modelos de carreira totalmente diferentes. Tá? E você pode olhar essas pessoas como inspiração. Putz, Diana, o Rodrigo, os caras, nossa, são pessoas que me inspiram, sabe? E aí você pode olhar, de repente, questão de conquistas, questão de currículo. Só que cada um tem uma trilha específica, cada um tem uma trilha pessoal que fez para si, né? E muito desse T aqui, você não vai conseguir copiar de outra pessoa. Você vai ter que encontrar o seu T. Isso é uma busca pessoal que é uma dor de todo mundo. Não se preocupe. Mas como você faz esse seu T acontecer, ele é estritamente pessoal e vai ser um exercício que você vai ter que fazer com você mesmo quando você decidir, por exemplo, fazer um novo curso, decidir fazer uma nova especialização, decidir que caminho tomar para a sua vida. E eu trouxe um outro gráfico, que é um exercício que eles executavam na contratação de novos designers. Tá? Então, basicamente, quando ele tinha uma vaga, e isso é muito aberto, serve para pessoal de RH e serve para você fazer uma autoavaliação. Você pode pensar assim, eu quero ser um UX Research, ou um IXD, um designer de interação, ou um designer de interfaces. Quais são as principais habilidades que um designer como esse precisa ter? E aí, bom, se você quiser pesquisar, fazer o seu desk research, né, fazer uma pesquisinha de Google, botar no papel uma listinha, o que você acredita que são elementos cruciais? Pode pesquisar em artigos de Medium, não tem problema, mas não estou falando exatamente os que são mais cobrados, mas se você for realmente virar um grande especialista nisso, quais são? E aí tem 4 exemplos aqui, né? Design de interação, aqui, esse IA é arquitetura de informação, tá? Não é inteligência artificial, é arquitetura de informação, está em inglês. Esse EXS, me corrige, mas é alguma coisa relacionada à experiência, e o R é de pesquisa. É isso? Tá, não sei. Mas
Basicamente, ele pedia para você traçar um círculo, e assim, quanto maior fosse o círculo, melhor você se considera nesse quesito. E quanto menor for o círculo, significa, não é que isso é ruim, mas que você tem menos conhecimento naquilo. Então, esse caso aqui, não sei se vocês estão vendo meu mouse, aqui ó, de cima, você pode ver que no UR, nessa skill aqui, User Research, a gente tem um bracinho bem fraquinho, né? Até deforma o que seria esse círculo. Então, significa que a pessoa se enxerga com menor habilidade nesse assunto. E onde tem interação, que está aqui em cima do lado direito, ela se enxerga, tem bastante conhecimento. Aqui na esquerda também, ó. Na arquitetura de informação tem pouco, na interação tem muito. Então, significa assim, poxa, eu entendo bastante de IHC, que é a interação humano-computador, mas entendo pouco de arquitetura de informação. É possível. Então, isso é uma autoavaliação. Uma das coisas que ele percebeu contratando como head de design e junto ao RH é que, assim, não quer dizer que porque uma pessoa fez um círculo maior, significa que essa pessoa conhece mais. Não, isso é uma autoavaliação. Então, tem várias pegadinhas aí. E ele achou, olha, é muito interessante até que você tem muitos especialistas, seniores, heads, que eles fazem um círculo pequenininho, porque ele olha o conhecimento dele, ele consegue enxergar, putz, tem tanta coisa que eu não sei, e faz bem pequenininho. E tem muito júnior que fala assim, não, isso aqui eu já vi 10 lives do Xcode, já sei bastante. Pá, joga 3 traços lá em cima. Então, isso passa por um processo de autoavaliação, e é muito interessante para você analisar, em termos de perfil dos profissionais, como que eles se enxergam. Se você é um head ou um coordenador, que seja, você consegue, através daqui, entender, através dos olhos do teu funcionário, do teu colaborador, do teu parceiro, que seja, sua horizontal, como que ele se vê. E isso aqui é muito interessante, primeiro, para formar equipes, porque você pode, de repente, formar equipes que se complementam. Esse aqui não é bom em arquitetura de informação, mas esse aqui é bom em arquitetura de informação. Então, vamos juntar aqui que a gente faz um mix para que todas as funcionalidades que a gente precisa sejam adequadas. Tem essas setinhas aqui, que basicamente é um plano de para onde que eu quero melhorar, para onde que eu quero que esse ciclo cresça. Aqui no superior esquerdo, você vê que a pessoa quer crescer, tem 2 setinhas ainda em arquitetura de informação. Então, é algo que ela pode planejar. É similar ao que a gente faz como PDI dentro de uma empresa, mas é interessante que isso aqui é você para você. Isso é algo que você vai fechar no seu quarto, quietinho, vai fazer o seu desenho, vai se analisar, e eu sugiro, né, que você reflita sobre em que nível ou que estado você se encontraria em algo assim, em termos desses 6 pilares, em onde você se encontraria, como que você se avaliaria em termos de conhecimento e como que você se avaliaria em termos do que seria necessário. Isso aqui já está um olhar para o mercado. Então, isso pode ajudar também no processo de migração, caso você já seja sênior, né, em outra área, mas você quer virar júnior em UX, ou fazer uma migração, qualquer que seja, de sênior para sênior, e aí eu não vou cair na pegadinha de nome, que é tentar entender assim, poxa, quais são as habilidades que um sênior ou um pleno, ou um júnior é cobrado nesse quesito. E tenta enumerá-las num quadro como esse. E se avalia. E o que você vai ter a mais de entregar é, de repente, trazer toda a bagagem que você tem de uma outra carreira, que você não vai jogar fora, e complementar isso aqui. E dizer, olha, eu tenho esse ciclo aqui e eu tenho mais isso aqui. Para onde que eu quero crescer? Ou como que a minha carreira atual pode ser complementar para isso que a gente está construindo. Tem 2 perguntas aqui. A Diana comentou alguma coisa que está em inglês, eu não entendi. Tá, ok. O Mozart comentou, o mercado europeu de design procura mais especialistas ou generalistas. O Rodrigo já respondeu. Depende, mas na maioria generalistas tem mais espaço, como no Brasil. Isso acontece. Agora, eu acho que eu iria mais fundo, no sentido de, hoje já depende bastante da área, né? Se a empresa for mais madura, porque você tem cargos específicos como UX Research surgindo, que a pessoa vai depurar se o teu currículo tem background de pesquisa. Então, eu prefiro alguém que tem já alguma experiência com isso, para tentar encaixar esses perfis. E agora, se você tiver uma empresa que não é muito madura em design, e é o mais comum, é muito fácil encontrar aquelas vagas que é UX /UI /Web Developer /Front-End
RH, que seja, alguma coisa nesse sentido, que faz um grande bolo de mix, e daí você pode dizer assim, não, o generalista está tendo sucesso, mas eu vejo mais como um sintoma de uma má formação nossa do que necessariamente disso aí. Eu e o Rodrigo, com certeza, vai ter, pode contar isso bastante, que ele era bem rodado. Né? Mas, assim, o que eu gostaria de deixar de sugestão para vocês nesse sentido, tá? Primeiro, observe-se. Assim, então faça essa reflexão consigo mesmo. Qual é a minha trajetória? Se eu fosse fazer, em vez do mapeamento da jornada de um produto, de um serviço, como seria o meu mapeamento de jornada? O que eu faço bem de skill, o que eu faço mal? Faça o seu círculo. Não se cobre, eu sou tão mal em tudo. Não. Seja honesto, tá? Porque tem coisas que você vai ser bom. Ou tem coisas que você vai ser melhor e não é tão bom assim, mas você vai saber para onde você vai traçar sua setinha. Outra, avalie-se, que é exatamente isso. Consiga entender o seguinte, eu sou um pleno, quero ser sênior. Eu estou de fora, quero ser júnior. Eu sou um sênior, quero ser um head. Qual é a diferença entre eu e os profissionais do mesmo nível que eu estou? Em termos de habilidade técnicas, em termos de soft skills, em termos de atuação de mercado. Então, em vez de entrar numa pira ou num desespero, coloque no papel e tente observar ao redor, visite perfis de LinkedIn, né? Olhe os currículos das pessoas, tente se entender qual é a minha diferença para essas pessoas, né? E, segundo, qual a diferença entre eu e os profissionais que eu admiro? Que em algum momento você vai perceber que pode ser uma coisa que não necessariamente depende de habilidades. Pode ser de soft skills que você tem até consonância. Então, tenta amadurecer muito bem e tentar se tratar muito bem quando você for destrinchar todas essas habilidades primárias e secundárias entre o que você considera como referência de mercado e as pessoas que você admira, que são coisas totalmente diferentes. Terceiro, projete-se. Mas projete-se ficou, parece que você está se jogando, né? Não, faça um projeto de design de você mesmo. Se desconstrua. Né? Não precisa de psicólogo aí, se desconstrua. No sentido de bote no papel uma autoavaliação, só olhe no espelho. E monte igual você faz um projeto de design para ONG, para app, faça de você. Inclusive, isso é uma coisa muito interessante para portfólio, cara, que eu nunca vi um desse, mas acharia sensacional. Putz, um dia eu acordei, era um domingo, e eu resolvi fazer um projeto de design da minha vida. E eu desconstruí todas as minhas atividades e pensei uma rotina que me fizesse feliz. Que case, né? É o case de si mesmo, cara. É fantástico isso. E tem essa pergunta em mente: qual a vida que eu amaria ter? Tá? Eu gostaria de ganhar 100 mil por mês? Tá. Isso está sendo muito raso, mas eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Qual é a vida que você amaria ter? E pensem nisso quando for colocar no papel. Crie sua auto-persona, exatamente, Alexandre. E, por último, crie uma rotina. Estudos, trabalho e engajamento com a comunidade. Eu lembro até de quando eu passei no vestibular, porque o que foi o diferencial não foi eu estudar muito, foi estudar sempre. Então, todo dia eu tinha o meu horário de uma rotina. Se você tem um projeto de si mesmo, que é aprender IHC, quer aprender a ser UX, quer aprender curso, tenha uma rotina. Não adianta dizer, vou fazer a grande maratona da semana agora, vou estudar durante 48 horas por 2 dias, não vou nem dormir. Não adianta. O segredo, muitas vezes, está em você ter, todos os dias, a sua horinha de estudo, aos seus 30 minutos de leitura, de colocar em prática. Você tem um projeto pessoal que é fora do trabalho, que você sonha em migrar um dia, reserve 20 minutos do seu dia. Né? Muitas das leituras de faculdade eu fazia no ônibus, porque eu demorava 1h30 de transporte para chegar em casa, eu ia lendo. Tá? Não estou falando para vocês lerem no ônibus, que faz mal para a vista, tá? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Crie uma rotina para vocês mesmos e principalmente para que vocês hoje não olhem para trás dizendo o que eu diria para o meu eu de 15 anos? O que você diria para o seu eu de hoje? E o que você acha que você vai olhar quando você daqui 15 anos e se arrepender, de repente, olhar para trás e eu devia ter feito isso? Então, para que você consiga se enxergar também, se olhar no espelho, crie uma rotina, que vai ser o melhor presente que você vai dar para você mesmo, tá bom? E é isso, gente. Essa foi a minha primeira fala. E se eu puder deixar uma última fala, se você pudesse, a mesma coisa que eu falei, se você pudesse projetar o seu futuro,
Que projeto incrível criaria para você mesmo? Faça um design da sua própria vida e projete uma vida que você amaria ter. Essa foi a primeira fala. Eu espero ter inspirado vocês a perseguir isso, tá bom?